povo, aqui é a professora Pete e nós vamos agora para mais uma videoaula. Vamos seguindo aí com a aula de eletrodinâmica, tá? Parte 2. A parte 1 vocês assistem aí que tá aí no meu canal. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre efeito Joule e sobre energia elétrica e como é que é feito esse cálculo aí da energia elétrica da nossa casa, tá? E isso cai bastante no Enem, presta bem atenção que isso é fundamental para vocês entenderem todo o restante do conteúdo. O efeito Joule, o que é o efeito Joule, minha gente? Efeito Joule nada mais é do que a transformação da corrente elétrica em calor. Numa passagem de energia elétrica, os elétrons, eles esbarram aqui no caminho feito pelo condutor. Quanto mais difícil for o caminho para os elétrons passar, quanto mais resistência oferecer esse condutor, maior vai ser esse aquecimento, maior vai ser aí a presença do nosso efeito Joule, que é o quê? Transformar a energia elétrica em calor. A gente sabe que a energia ela se transforma em outros tipos de energia. Eu posso transformar a energia elétrica em calor, como posso transformar também em uma energia mecânica, fazer movimentar alguma coisa, tá? Mas o efeito Joule, a concentração aqui, o foco é nessa transformação aqui de calor, tá? Aqui tá a figurinha exemplificando isso aqui. As perdas de calor pelo efeito Joule dentro do condutor. Tá vendo aqui eu tenho os meus elétrons percorrendo o meu fio e na passagem de elétrons o meu fio vai esquentando por efeito Joule. Esse efeito Joule é bem importante, a gente consegue utilizar ele para bastante coisa. A gente consegue utilizar o efeito Joule, por exemplo, na lâmpada incandescente, que hoje é usada para aquecer os carrinhos de pipoca. A gente consegue usar o efeito Joule no aquecedor portátil de água, geralmente usado em salão de beleza para aquecer a água. A gente consegue também ver o efeito Joule no secador, sanduicheira, tudo que esquenta praticamente tem aí dentro da sua casa e tem uma resistência. É na resistência que acontece o efeito Joule, também no seu chuveiro elétrico, tá bom? A gente vai estudar resistência melhor em outra aula. Quando um aparelho ele é ligado a um circuito e está sujeito a uma DDP, o que é isso? Uma diferença de potencial, esse lado mais, esse lado menos, como eu expliquei na aula passada. Ele é percorrido por uma corrente elétrica. Esse é o sentido adotado pela corrente. Saindo do positivo, passou pelo filamento aqui, fez a lâmpada brilhar e entra aqui no negativo. Esse aqui é um circuitozinho simples. Esse movimento de carga que vai acontecer aqui gera trabalho. E trabalho é igual a energia, tá? A potência elétrica consumida por esse aparelho vai ser o quê? Vai depender da voltagem, que esse U aqui é a DDP, diferença de potencial. Isso que a gente vê escrito aí atrás dos produtos, né? 120 volts, 110 volts, 220 volts. Então, vai estar ligado à voltagem no qual esse aparelho vai estar sujeito e a intensidade de corrente elétrica, que é medida em amperes. Então, aqui eu vou colocar as unidades de medida, porque faz-se necessário para que vocês entendam. Isso aqui, a unidade de medida é o volt, tá? E a unidade de medida aqui de I, que é a intensidade de corrente, são os amperes. E volt vezes ampere é a mesma coisa que o watts, aquele Wzinho que tem aí atrás do carregador do teu celular, tá? É a potência do teu aparelho, a unidade de medida é watts. E o que significa esse watts? Esse watts significa Joule, que é a unidade de medida de trabalho e de energia, dividido por segundo, tá? O que casa muito bem que nós aprendemos lá no primeiro ano, que a potência das máquinas é igual ao quê? O trabalho dividido pelo tempo, ou seja, Joule por segundo, ou seja, watts, que é a mesma coisa de volts vezes os amperes aqui para nós na eletricidade. Então, a unidade de medida que nós vamos utilizar para a potência é o watts, tá? Essa é a potência consumida pelo seu aparelho quando você liga ele nesse circuito. A energia elétrica depende da potência e do tempo que seu aparelho vai ficar ligado. Então, quanto maior a potência do seu aparelho, mais vai ser o gasto da corrente elétrica, tá? Mais vai ser o gasto na tua conta de luz. E também tem outro fator que interfere no consumo de energia elétrica de um aparelho, que é o tempo. Então, quanto maior o tempo que esse aparelho permanecer ligado, maior vai ser o gasto de energia. Então, como é que eu faço para calcular o consumo de energia elétrica? Você vai pegar a potência do aparelho, que é medida em 1 watts,
e o tempo que ele vai estar ali consumindo em horas, que ele vai estar ligado, né, em horas, e vai multiplicar uma coisa pela outra. Então, você vai multiplicar os watts pelas horas. Então, a unidade de medida do consumo de energia elétrica é watt-hora, tá? Então, aqui tem um exemplo. Imagine que você tem um aparelho aqui que de potência, uma lâmpada de 60 watts, que fica ligado 240 horas por mês. Então, qual vai ser o consumo da energia elétrica dessa lâmpada no mês? Vai ser 60 vezes 240, que está aqui o resultado, 14.400 watts-hora. Só que na nossa conta de luz, o preço não vem em watt-hora, vem em quilowatt-hora. Então, a gente tem que saber transformar para quilowatts. E o que é quilowatts? Kilowatts, vou botar aqui em cima. 1 kW é a mesma coisa que 1000 watts. Mesma coisa da relação de grama e de quilo, né? 1 quilo são 1000 gramas. Então, a mesma coisa aqui. 1000 watts, ok? Então, para que eu transforme de watt-hora para quilowatt-hora, eu tenho que dividir por 1000. Então, chegou aqui, minha gente, no final você divide por 1000 e você vai ter o teu consumo, não o valor da conta, que ainda não tem preço aqui. Você vai ter o consumo da tua energia elétrica em quilowatt-hora. E dependendo de onde você mora na sua cidade e do teu consumo, cada quilowatt-hora vai ter um preço. Eu vou mostrar para vocês no instante. Nesse caso aqui, 14.400 dividido por 1000 deu 14,4 kWh. No Sistema Internacional de Medida, a energia elétrica ela é medida em joule, né? Na prática, nós não utilizamos essa medida aqui em joule. Nós sabemos que energia é igual a trabalho, medida em joule. Mas na prática aqui, na nossa conta de luz do dia a dia, nós utilizamos o quilowatt-hora. Por isso que é importante saber transformar. 1 kWh é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 a sexta joule, que é a mesma coisa do número 36 seguido de 5 zeros. Aí se você aplicar a notação aqui, a potência de 10, ó, você vai caminhar para deixar esse número, né, menor do que 10 até aqui, você vai caminhar 6 casas para a tua esquerda. Então, por isso que deu 3,6 vezes 10 a sexta joules. Toda vez que eu desloco a vírgula para a esquerda, o expoente aqui fica positivo. Não esqueça disso. Regrinha básica de potência de 10. Aí, vamos aprender a ler aqui. Então, eu tenho aqui, lá no supermercado, tô olhando aqui para essa lâmpada. E ela tá dizendo que a potência dela é de 20 watts. Então, esse 20 watts aqui, se eu te perguntar qual a potência da lâmpada, pronto, a potência é 20 watts, tá? É a potência que ela vai consumir quando ela estiver ligada na voltagem de 110, na DDP aí, né, aquele Uzinho. De 110 até 127 volts, ela desempenha isso aqui de potência, tá? Aqui tá dizendo que, hoje em dia vem essa comparação, né? Ela equivale ao brilho de uma lâmpada de 80 watts incandescente. Então, ela tem economia aqui de 80%, ok? E aqui, ó, 8.000 horas, né? A duração da lâmpada e tal, né? É importante você saber ler essas coisinhas. Bom, o cálculo da conta de luz é feito como? Presta bastante atenção nisso aqui. Vou pegar até outra coisa para explicar para vocês. Porque isso cai bastante no Enem, tá? Não é o marca-texto, pitch. Não é o marca-texto que eu quero apontar do laser. Isso. Então, veja, a gente lê o reloginho daqui para cá, certo? Da direita para a esquerda. A gente começa a ler assim. Então, aqui, qual que seria a leitura do meu relógio? Primeiro, você tem que entender o seguinte. Esse quarto relógio aqui e o segundo relógio, eles, tá vendo esse sentido aqui? Eles rodam no sentido anti-horário. Já esse terceiro e o primeiro, eles rodam no sentido horário. Se o meu ponteiro tiver entre um número e outro, você sempre vai botar o último número ultrapassado por ele, levando em consideração qual é o sentido, né, que o bichinho aqui tá rodando. Então, vamos. O primeiro aqui, veja, olha, ele tá praticamente em cima do 9, mas ele não ultrapassou o 9, ele não completou uma volta completa, ele não fez um ciclo completo, porque senão ele teria ultrapassado aqui esse 9. Vou até mudar. A leitura aqui desse relógio seria aqui 9 para as unidades, tá? A gente vai começando daqui, pronto.
Aqui não. Note que esse ponteiro aqui tá em cima do 5. Será que eu devo marcar aqui que o número das dezenas é o 5? Não, porque se esse aqui não ultrapassou o 9, ou seja, não fez uma volta, não completou, né, o ciclo dele, para ter completado, tem que ter ultrapassado o número. Então, se ele não completou o ciclo dele, significa que ele aqui não ultrapassou ainda o 5, então você vai optar pelo número menor antes do 5, que é o 4, tá? Que foi o último número ultrapassado, ok? Agora, aqui, veja que, por que 4? Porque aqui, esse relógio aqui é no sentido anti-horário, então, tá vindo daqui pra cá esse ponteiro, tá bom? Caso haja dúvida ainda. Agora, esse terceiro, ele tá vindo daqui pra cá. Então, ele passou pelo 8, ainda não chegou no 9. Então, entre o 8 e o 9, você vai ficar com o último número ultrapassado. Nesse caso aqui, foi o número 8. Pronto. O 8. Veja, agora que o quarto relógio, ele tá em cima do 0. Mas esse aqui, ó, ele tá... Como você vai olhar pro terceiro, ele não ultrapassou o 9, né? A marcação dele aqui ficou no 8, no menor número, né? Então, significa aqui que você vai só ler o último número ultrapassado. Você não vai botar, porque tá em cima do 0, vai botar 0. Não, é sempre o último número, gente, ultrapassado. Nesse caso aqui foi o 9, porque esse relógio aqui tá indo no sentido aqui, ó, anti-horário, né? Daqui pra cá. Ok? Então, qual foi o número ultrapassado aqui? O 9. Então, essa leitura aqui vai ficar 9, 8, 4 e 9, ok? E sempre feito daqui pra cá. Eu espero que quando a gente for resolver uma questão, a gente vai resolver uma questão aqui na estante, aí vocês vão entender melhor se ficou alguma dúvida. Bom, aquilo que eu falei pra vocês, que pode ter diferença no preço da conta de luz, observe aqui. Um consumo até 30 quilowatt-hora, você vai pagar 0,08 alguma coisa aqui, ó, e caixinha de fósforo, entendeu? Se o consumo for até 30, se passar disso, vai mudar o valor. Então, foi até 30, você vai multiplicar por esse valor, é por isso que deu esse valorzinho aqui, tá vendo? Aí, quando passou dos 30, aqui ele consumiu 70, né, quilowatt-hora. Pegou 70 quilowatt-hora e multiplicou pelo novo preço. Então, deu esse valor aqui. Aqui o consumo foi de 120. Para um consumo de 120, o valor do quilowatt-hora muda. Então, foi esse valor aqui, deu esse aqui, e assim sucessivamente. E aí, no final das contas, você soma. Tem algumas outras taxas também, dependendo da localização, do município que você mora. Tem cobranças devidas, você tem que prestar atenção, né? Se tiver nessa conta de luz. Aí, o somatório de tudo, você vai pagar aí no fim do mês. Vamos à resolução de questão. Um aparelho elétrico alimentado sob DDP de 120 volts. Que DDP? É a diferença de potencial. Ah, é a minha voltagem. Voltagem, diferença de potencial. O U da minha fórmula. Tá? É isso aqui. Então, a minha DDP é de 120 volts. Consome uma potência de 60 watts. Então, esse aparelho viria escrito assim atrás dele, ó. Seria 60 watts, né? Às vezes vem assim, né? Nas lâmpadas, nos aparelhos. 120 volts. O que é que significa isso? Que esse aparelho consome uma potência de 60 watts quando ligado a uma tensão de 120 volts. A letra A quer saber a intensidade de corrente que percorre o aparelho. Bom, nós sabemos que a potência do aparelho, que é uma informação que eu tenho, é igual a U vezes I. Potência é UI. U vezes I, UI. Então, potência é U vezes I. A potência do aparelho é 60. Só botar cada macaco no seu galho. Ah, mas aí não é só para achar a potência, não, abençoado. Se tem 3 letrinhas na fórmula, é para achar qualquer uma das letrinhas. Então, U é 120. Só saber usar aqui a matemática. Vezes I. Pronto. Se eu quero saber a intensidade de corrente, é a única coisa que falta aqui nessa fórmula. Então, aqui o 120 está multiplicando. Eu vou passar para cá, dividindo. E antes, se eu quiser e eu quero, que eu sou desses, eu ainda corto zero aqui, ó. Aí vai ficar 6 dividido por 12. Então, veja que 6 é metade de 12.
toda vez que isso acontecer, isso eu falo muito na sala de aula, que a metade menor tá em cima, a maior tá embaixo, o resultado da conta é sempre metade, um meio, ou seja, 0,5 amperes, tá? Essa foi a letra A, 0,5 amperes. A letra B, tá aqui no cantinho. Eu ainda vou aprender a escrever direito com isso. A energia elétrica que ele consome em 8 horas, expressa em kWh. Veja, a minha potência está em watts, não está em kilowatts, tá? Então, vamos lá. A energia elétrica, como acabamos de ver, energia elétrica depende de que, gente? Da potência do aparelho vezes o tempo que esse aparelho continua ligado, permanece ligado. Então, aqui é continha simples e básica. Você vai pegar a potência do teu aparelho, que é de 60, e multiplicar pelas horas que ele fica ligado. Só quer saber para 8 horas, não é dentro de um mês, né? Senão a gente multiplicaria aqui por 30, não é o caso. Então, vai ser 8 vezes 60, é o que? 6 vezes 8, 48, com mais um zero, 480. Em quilowatt-hora, você vai pegar 480 e vai dividir por 1000, tá? Porque 1000, para transformar de watt-hora para quilowatt-hora, você vai dividir por 1000. Corta esse zero com esse, qualquer número dividido por 100 tem que dar 2 números depois da vírgula. Então, vai ficar 0,48 quilowatt-hora, tá? Na unidade de medida certa. Valeu? 2. Essa questão aqui caiu no Enem em 2010, se não me engano. É uma questão que você tem que saber ler, né? O reloginho analógico, como eu mostrei ali a vocês na aula. Que esse relógio é bem antigo, tem casas aí que tem 20 anos esse relógio aí. Vamos ler. A energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da direita para a esquerda, aqui não é unidade, vou botar aqui unidade, dezena, centena e milhar. O bom das questões do Enem é que vem explicando tudo no texto o que é que você tem que fazer. Se um ponteiro estiver entre dois números, considere-se um número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse 0,20. Agora aqui você tem que lembrar, qual é o sentido de cada ponteiro. Você tem que lembrar qual dele que é o sentido horário, qual que é o sentido anti-horário. Vamos voltar lá nos slides? Então, veja, esse aqui que é o quarto e o segundo é o sentido anti-horário, o quarto e o segundo. Então, vamos lá. Esse aqui, o quarto, né? Anti-horário, aqui o quarto e o segundo. Bernardo, eu tô gravando com a aula. A gente não vai botar os dois pra fazer o que pode passar na minha aula, meu filho. Você tá falando. Então, de sentido anti-horário, eu só tenho esses dois. O resto, sentido horário. Isso aí a gente tem que saber, viu, gente? Sentido horário. Eu vou botar aqui pra cá. Então, vamos lá. Vamos ler cada medidor? Para eu saber quanto que foi gasto aí dentro do mês, eu tenho que ver a diferença, né? Entre a leitura atual e a leitura do mês passado. Não é a leitura exata que você vai fazer, é a diferença entre os dois. Então, vamos ler os dois relógios. Qual é a leitura atual? A leitura que foi feita esse mês. Aqui tá o meu ponteiro aqui. Ultrapassou aqui o 3, né? Cadê? Ele é no sentido anti-horário, né? Tá? Agora aqui, nesse relógio que é no sentido anti-horário. Isso, sentido anti-horário, pra cá. O último aqui ultrapassado é porque tá ruim, tá, gente? Essa leitura aqui tá, essa imagem aqui não tá 100%.
mas aqui é o 8, tá? Esse reloginho que passou pelo 8. Aqui, o último ultrapassado no sentido horário é o 7, tá? E cadê? Esse aqui. O último ultrapassado nesse sentido aqui, que é anti-horário, nesse caso será o 2. Então, essa é a leitura atual, né? 2, 7, 8 e 3. Agora, aqui é a leitura do mês passado. Vamos lá, seguindo essa indicação que o problema deu, né? Vamos lá, da unidade. Mês passado aqui, então vai ficar o 3, lembrando que esse é sentido horário, tá vindo aqui pra cá. O último ultrapassado foi o 3. Aqui, o último ultrapassado foi o 6, porque é sentido aqui anti-horário, não esqueça isso. Não é o 7, não é sentido horário, é anti-horário, viu, gente? O 6, vamos treinar mais um. Aqui, o 5. 5. E aqui, o 2. Então, aqui a gente tem 2, 7, 8, 3 do mês atual. 2, 7, 8, 3 do mês atual. Menos 2, 5, 6, 3, tá? Do mês passado. Se você diminuir um do outro, você vai... Isso aqui em quilowatt-hora. É a leitura já correta em quilowatt-hora. Se você diminuir um do outro, vai dar 220 quilowatt-hora. Ok? 220 quilowatt-hora. Então, grava aí na cabeça, 220 kWh e cada kWh custa 0,20. Então, para eu saber quanto que foi consumido nesse mês, olha que eu nem li a pergunta ainda, mas já dá pra gente fazer. Vou pegar esses 220 e multiplicar por esse 0,20, que é o preço. Cada kWh custa isso aqui, então 220 vai custar 220 vezes 0,20, que são 20 centavos. Isso vai me dar um total de quanto, gente? Confere aí, R$44. Significa que eu vou pagar R$44 pela minha conta. Eu nem li a pergunta ainda, mas já sei que se trata disso, né? Cadê? Letra E. Qual é o valor a ser pago? R$44. Vamos para a próxima questão. Leia o texto. Energia eólica é a energia obtida pelo ar, ou seja, pelo vento. É uma abundante fonte de energia renovável, limpa e disponível em todos os lugares. O bom das questões do Enem é que a gente sempre aprende com elas. Uma turbina eólica utiliza a energia cinética do vento, que incide em suas pás, fazendo girar o eixo que une o cubo do rotor a um gerador e transformando essa energia rotacional em eletricidade. Uma pequena turbina eólica com capacidade de 10 kW. Uma turbina, vamos lá. Uma pequena turbina. Então, é uma turbina. Ela tem a capacidade de 10 kW. Gera em torno de 16 megawatt-hora por ano. O que é mega? Mega significa 10 elevado a sexta. Não precisa colocar, mas é só para vocês saberem. Significa que esse número 16 aqui tem mais 6 zeros depois dele. Então, para economizar, a gente utiliza a sigla megawatt-hora por ano, certo? Quantas dessas turbinas aproximadamente devem ser utilizadas para suprir de energia elétrica uma cidade que consome 8 megawatt-hora, só que por dia? Considere um ano igual a 365 dias. Então, veja, a minha cidade, ela consome 8 megawatt-hora por dia. Significa que em um ano, a minha cidade, ela consome quanto? Em um ano, que são 365 dias, né? Essa cidade precisa de 8, tá? Vezes, que é 8 megawatts, tá tudo em megawatt-hora, então não precisa transformar nada.
8 vezes 365. Se eu multiplicar isso aqui por 8, isso vai me dar um gasto de energia, um consumo, para essa cidade funcionar, de 2.920 megawatts-hora. Megawatts-hora, ok? Bom, uma turbina, a gente viu ali que uma turbina, ela gera quanto por ano? Ela gera 16. Veja que eu não podia usar por dia, tá por ano ali, eu botei tudo por ano. Uma turbina, ela gera 16 megawatts-hora. Quantas turbinas, ou seja, X, regra de 3 simples, quantas turbinas serão necessárias para que eu alimente a minha cidade? Ou seja, a minha cidade precisa de 2.920 watts-hora. Megawatts-hora, né? Megawatts-hora. Então, multiplicando cruzado aqui, a gente vai ficar com a seguinte conta, que tá multiplicando passa dividindo, e nós vamos ficar aqui com a seguinte conta, 2.920 dividido por 16, que dá 182,5, ou seja, mais de 182 turbinas, né? Como não existe 182 turbinas e meia, eu vou ter que comprar 183. Letra C. Ok? Quarta e última questão. O que consome mais energia elétrica dentro de uma casa, gente? Será que é um banho de meia hora em um chuveiro de 5.000 watts de potência? Ou uma lâmpada de 60 watts de potência que permanece ligada durante 24 horas? Para saber, nós vamos calcular o consumo de energia elétrica de cada um e vamos ver qual deles é o maior. Então, primeiro eu vou fazer para o chuveiro. Foi o primeiro que apareceu aqui. Vou fazer para o chuveiro. Energia elétrica é a potência do aparelho multiplicada pelo tempo que esse aparelho permanece ligado na tomada. Então, a energia elétrica consumida aí pelo meu chuveiro que multiplica por 0,5, a resposta é sempre metade desse número. Então, metade de 5.000 é 2.500. 2.500 watts-hora. Como eu não estou querendo calcular a conta de luz dele aqui, não preciso transformar agora para quilowatt. Se eu quero comparar, deixa em watt-hora mesmo. Já serve. Esse é o meu chuveiro. Vamos ver agora a minha lâmpada, tá? Ah, não quero escrever lâmpada não, gente. Eu vou desenhar uma lâmpadazinha. Vou desenhar minha lâmpadazinha bonitinha demais. Pronto. Então, a energia elétrica aí vai ser potência vezes delta T. Ou seja, abaixo ainda, né? Do chuveiro elétrico. Gente, não tem nada numa casa que gasta mais chuveiro elétrico não, tá? 1.440. Não sei se seja um ar-condicionado aí, mas geralmente o chuveiro elétrico é o vilão da conta de luz. E resposta, chuveiro elétrico. Ele é que consome mais. Beijo da Tia Pete. Espero que tenham gostado da aula. Deixa o comentário, deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de mim. Beijo, tchau.